Aí voltamos, galera. A live continua. Vamos entrando. Eu quero pedir para minha esposa me trazer mais uma cerveja, porque eu gosto de fumar cachimbo com cerveja. Minha esposa que tá me vendo lá na sala lá. Tu sabe que tem uma série de amigos que veio aqui, que descobriram que ia fazer a live, fizemos um churrasco, estão tudo ali na sala. Então eu Cadê me eles? comunico. Então, Chama no, eles aí daqui a no pouco. final, eu vou chamar todos eles estão tudo lá olhando na sala, e daí essa minha internet anda me sacaneando. Não, mas Então, tá boa. ó, eu gritando. Aí o que aconteceu? Eu disse pra eles, vocês olhem num celular só, porque a porra da internet tá me ferrando direto, pra não dar problema. E daí eles Tá estão tudo bom. lá na sala lá, e eu tô pedindo pra minha esposa trazer uma cerveja que eu gosto de fumar bebendo. Então, se ela Fez puder bem, me cara. trazer, Que eu bom. agradeço. Que Segue bom. aí. Ela vai levar, ela vai trazer. Cadê a Kathleen? Tá aqui, ela apareceu aqui. Já foi, não? Cadê Não, ela? tá aqui. Aparece aqui, mano, ele Deixa eu quer dar um ver oi tudo. pra ela. Aí, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Prazer, Ítalo. Prazer, parabéns pelo bebezinho. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Oi, Ítalo, posso pedir um negócio? Pode. A minha mãe foi quem iniciou nós na vida Guerrilla Way e tal. Manda um abraço pra Como é que é ela, o isso nome aí. dela? Alessandra. Dona Alessandra, ó, um beijo e desculpa aí qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa aí. Capaz, Ítalo. Obrigada, viu? Obrigada. Nada. Teve um dia que eu falei pra mãe lá em casa. O Padre Paulo e o Doutor Ítalo estão fazendo parte da família já, porque a gente escutava, todo mundo escutava vocês também, sabe? Em Tá qualquer bom. lugar que nós ia, tinha algum de vocês. Dessa pessoa aí, Manda um tá? beijo pra Dona Alessandra aí. Pode Beijo. deixar. E Beijo Até pra ela mais. segue senhora. tudo da Samia, a Ah, Kathleen. Ei, sensacional. imagina. Ela adora o Instagram da Samia. Agora mais ainda, né? A gente recebe uma responsabilidade nas costas e vai atrás de quem sabe, né? Agora é mamãe, vai ser mamãe daqui a pouco. Nossa, Exatamente. maratonando os destaques dela. Tá bom, ótimo. Que bom, boa Tudo de bom, notícia. tá? Termine Beijo, aí. Kathleen. Até. Bora lá, Muito bora bom, lá. muito bom. Não, mas voltando aqui, então, o que o Chesterton tá falando é o que a gente tá dizendo aqui, ó. O que ele tá dizendo aqui? Esse aqui é um livro de iniciação. Em que sentido ele tá falando isso? Ele tá dando dizer o seguinte, olha, é que se você for ler, e é o que acontece com esse pessoal, não posso generalizar, mas com a maior parte das pessoas que eu conheço, Júnior, que até estudam São Tomás, até às vezes estudaram São Tomás uma vida inteira, sem jamais olhar pro São Tomás. E pior, sem ter conhecido um santo. Todo aquele conhecimento vai ficar muito fora de lugar. E aí, diante dessas perguntas que, por exemplo, essa que você me fez, eles vão querer responder. Entende? Eles vão querer Uhum. responder. E quando você responde a certas perguntas, essa é uma coisa, né? A pergunta que você me fez. Quando você responde a certas perguntas, sem você ainda ser a pessoa que pode responder a elas, você cria todo um sistema de neurose e falsidade dentro de você. Isso é triste no final das contas, às vezes, né? Porque às vezes a própria religião ela põe a gente a responder certas questões. E aqui já está o primeiro dom da ciência que a gente tem que pedir para o Espírito Santo. É a gente discernir aquilo que só um santo pode responder e aquilo que a gente pode responder. Tem uma tendência, a gente, óbvio, a gente quer ser santo. Algumas pessoas querem, né? Algumas pessoas botaram isso como a finalidade da vida. Olha, tem coisas que eu ainda tenho que, se eu respondo agora a certas perguntas, eu estou falsificando a minha história. Eu não posso, essa é uma pergunta que eu não posso responder ainda. Né? Então, por exemplo, se você me pergunta assim, ó, a pergunta que me fizeram esses dias assim, Ítalo, quem é Cristo para você? É uma pergunta, que muita gente se coloca essa pergunta. Né? Essa é a pergunta central da vida do cristão. Né? De verdade, Júnior, a resposta que eu consigo dar pessoalmente é olhar para a cara da pessoa e rir. Falar assim, meu filho, você só pode estar brincando. Se eu soubesse quem é Cristo, eu não seria capaz de pecar. Eu não sei quem é. É difícil falar isso, entendeu? Mas se eu soubesse quem ele é, eu não seria capaz de pecar. Né? Como eu olho para minha vida e vejo, né, a multidão de pecados que eu tenho, eu falo, logo eu não sei quem ele é. Né? Eu não sei quem é. Olha que coisa dura. Fala.
Tu sabe que o Chesterton, ele quis dizer isso quando ele disse que há mais de 10 mil motivos para dizer porque ele era católico. Porque ele diz assim, quando tu ama muito uma coisa, tu nunca sabe dizer o principal motivo por que tu ama ela. Por que tu ama a tua esposa? Tá, tu vai empacar, tu tem 1 milhão de coisas para dizer, né? Por que tu ama ela? E agora, se é por que tu ama, no caso, amor O sendo Grêmio. genérico, o Grêmio. Porra, meu time, né, cara? Eu amo o Grêmio porque eu tenho 3 Libertadores e mais que isso É, ninguém tem, entendeu? é Pronto. isso aí, ninguém tem. Meu pai era gremista, a gente Meu ia pro pai, estádio e eu meu pai, lembro de, porra, 36 mil pessoas. Acho que são 36 mil pessoas que cabem no estádio do Grêmio. 36 mil pessoas ali, é mais, é porra, mais. mais nada. É mais sim, Não cara, é tem mais 50 36 mil. mil gremistas. É 50 mil, tá louco, cara. O, mas é isso, né? Então, assim, É. tem certas perguntas, Júnior, que se a gente. É uma coisa que eu acho, tá? E aqui eu não sou. Sim, sim. Sou só um pobre rapaz latino-americano com algum dinheiro no bolso falando, né? Coisas. Mas é uma visão que eu tenho muito clara, bem clara, na verdade. Tem pouca obscuridade no que eu estou dizendo aqui. Se eu te respondesse a isso, meu caro, eu estaria afetando alguma coisa. Tá? Então, eu não fugi da resposta, eu te dei a resposta, tá? Eu entendi. É muito sério, essa parte da minha vida é Espero que o séria. público tenha entendido, né? Eu A acho que sim. galera que tá aí com a gente. Acho que sim, né? Acho que sim, o pessoal é Tu muito sabe, bom. O pessoal é muito bom. quando eu falei com a moça que cuida da tua A agenda ali, né? Joaline, Isso, isso. Ela disse que eu podia fazer 4 perguntas, né? Eu já fiz 3. Inclusive, eu falei dela quando ela confirmou, eu disse pra ela assim, a minha sogra vai adorar, eu sei que a minha sogra tá vendo aqui e tal. E daí eu mandei o print pros meus amigos, só que eu era pra ter cortado a parte da sogra. E daí eu mandei e foi junto, eu esqueci, a gurizada tá caindo e tá folgando, né? Bah, agora tu só faz live que a sogra quer, né? Bom, mas, eis um homem sábio. exatamente, exatamente. Mas ela me deu a coisa mais importante da minha vida, né, cara? Então, Pronto. eu não posso reclamar. Mas é interessante. Eu sempre, todas as lives que eu faço, cara, eu fiz semana retrasada, eu fiz um desafio sobre Chesterton e a conversão dele ao catolicismo. Fiz um aulão sobre isso, peguei para estudar e tal, e isso me abriu portas. Depois, para o pessoal da Sociedade Chesterton Brasil, logo, logo a gente vai estar falando novidades aí. Pessoais de crescimento na minha vida, assim, porque eu sou novo, tenho 26 anos, mas eu não tenho problema em estudar, eu tenho problema em resolver os problemas para estudar. Eu tenho isso daí, né? O cara casa, tem que trabalhar um monte, etc. Mas um monte de outro problema que acontece. Aí eu sempre faço o roteirinho aqui, né? Eu faço um mini roteiro, 4, 5 perguntas para fazer a live. E daí fugiu, cara. Agora fugiu porque me veio uma outra coisa do assunto. Eu gosto quando foge, porque daí a coisa tá vingando mesmo, né? A gente sai. E que quando tu falou isso daí, claro que, assim, a tua experiência de vida, em idade, né? A gente sempre escuta quem é mais velho porque é uma questão lógica. O Cheston fala isso, se você escutar quanto mais novo, pior, né? Então você tem que estar escutando quem é mais velho, é uma coisa lógica. Mas eu tive a graça, a minha família sempre foi católica, né? E teve um tempo daí minha mãe começou a trabalhar com turismo e com peregrinação, né? E daí eu viajei 3 vezes para Roma. Toda vez que eu penso em Deus, eu me lembro de Roma, assim, as catedrais. Deus, fala, tu ama Deus? Eu já me lembro como é que eu estava na Basílica de Santo André, lá, que foi uma basílica que eu gostei muito, aquela Muito bonito. cruz enchida. É muito bonito. Roma é um negócio, para mim, mais que Jerusalém. Eu fui a Jerusalém, mas Roma, para mim, é um negócio assim, não tem nada igual. E quando eu fui a Roma a terceira vez, né, na segunda vez, eu voltei de Roma, fui com um amigo meu, na canonização de João Paulo II, na canonização de... Cheguei lá no dia da canonização de São Jardim Anchieta, e hoje eu estou fazendo um trabalho que o Baso me disse, cara, eu fiz uma pesquisa para ele sobre um determinado assunto, lá para a Lumine, e ele disse assim, foi como eu conheci ele, ninguém está pesquisando os santos brasileiros, cara, pesquisa isso aí e tal. E eu fui, comecei a pesquisar, estou bolando um curso para isso aí, tá, em junho eu vou lançar. Aí tô estudando todos ali e tal. Eu comecei a ver que não é uma questão que o brasileiro não conhece seus santos. É que o brasileiro não conhece santo. Essa é a questão. A gente não tem... E é muito importante pro Santo Antônio ver o São Francisco ali na frente dele.
falar com São Francisco, isso altera tudo, né? E como a gente não tem isso, a gente não tem uma referência, a gente não sabe o que é. A gente sabe que é um cara forte de academia, que não sou eu, mas a gente sabe o que é um santo. A gente não sabe o que é um santo, né? E quando eu passei por isso, né? Quando eu entrei numa crise vocacional, eu nem namorava a minha esposa, ela sempre brinca, uma das minhas namoradas, eu tive uma namorada. E daí eu tava em crise vocacional, não sabia o que ia ser padre, etc. A minha irmã entrou pro convento, e a minha irmã foi aquela famosa menina que deu o chimarrão pro Papa na jornada de 2013. Foi ela que deu o chimarrão e ali ela escolheu a vocação e tal. Naquela época a igreja ainda estava de boa, estava tudo bem. Mas, e aí eu lembro que ela entrou pro convento, tem uma questão de mês, ela largou a faculdade de música que ela ia entrar na URGS, eu estudava psicologia lá na Unicinos, hoje eu sou formado em filosofia, depois eu troquei. E daí ela pegou e entrou com 17 anos, terminou o colégio, queria entrar antes de terminar o colégio. A mãe, mesmo sendo católica, deu um intercâmbio para ela. Não, vai para os Estados Unidos, conhece os lugares para ver se tu quer. Não, ela voltou, tá lá, encerradinha lá no Carmelo até hoje. E aquilo mexeu muito comigo. O contato com Santa Teresa, próximo, assim, a madre ali é muito santa mesmo. Assim, o dia que tu for em Porto Alegre, se tu puder passar no Carmelo, o Baso tá indo lá direto. É um negócio fenomenal. E a madre começou a dizer, se não sabe tua vocação, então faz um discernimento. Então. E nessa época foi que eu tive contato com o livro de Introdução à Filosofia Perene. E aí eu descobri quem era o autor, eu comecei atrás e eu comecei nas aulas de São Paulo. E comecei a ver que a minha... Porque eu tinha um problema de vocação profissional na época. E eu participava da renovação, aquela época e tal. E eu nunca tive bem conceituado todos os conceitos que tu mostra em relação ao trabalho, serviço e tal. Porque meu pai estava sempre trabalhando, minha mãe sempre me cuidando e eu fui bastante mimado, né? Então, assim, eu era um guri de apartamento, assim. Que bom, que E, bom, que bom. foi muito bom, eu não tenho nenhuma reclamação dos meus pais. E aí o que aconteceu foi que eu vi assim que, caramba, eu precisava, se eu vou ser leigo, o que eu vou trabalhar? Daí eu descobri que eu gostava de ensinar, fui ser professor e fui aprender dele. Ou seja, eu vi um professor. Eu fui a São Paulo, quando dá eu vou lá. E aí eu vendo um professor, e eu penso, cara, é isso que eu quero para mim, filosofia, teologia, etc, estudar, ensinar, é isso que eu quero para mim, peguei fui atrás disso daí. Mas eu passei por um processo parecido com esse. Não é questão de santidade, ou seja, porra, a gente sabe quanto a gente está longe disso, né? Mas o Chesterton e esse professor foi quem me ajudou muito na época. Porque foi lá que eu peguei o primeiro livro do Chesterton, foi nas aulas, tinha o pessoal lá da SEDET, eu não lembro, tinha um carequinha, não lembro se era quem é do carequinha, vendia os livros lá, eu comprei o Hereges. E aí eu li o Hereges e eu pensei assim, caralho, é isso aqui, eu vou ler esse cara o resto da vida. E foi me ajudando muito. E aí depois, cara, depois a empresa dos meus pais quebrou, eles se ferraram e tal, não sei o quê, deu um monte de treta, processo, todas aquelas mãos todas. E aí eles foram para os Estados Unidos para trabalhar, para pagar o pessoal. Depois eles vieram pro Brasil pro meu casamento no passado. Hoje eles foram pro Canadá, conseguiram um contato lá, estão lá. Eu nunca contei isso pra ninguém, tá? Porra, tô contando pra Tá. 1.700 pessoas. Mas vamos lá. E daí eles estão lá trabalhando, fazendo serviço que imigrante faz, assim, né? Para pagar todas as pessoas, etc e tal, porque quebraram, teve um monte Pessoas de problema. honradas, né? Arcaram Sim, com a dívida. e tal. Então, eles estão pagando, etc. Demora muito, é muito difícil começar uma vida do zero, para e foi muito difícil, porque quando quebrou a empresa, quebrou tudo, quebrou a família, deu depressão neles. E aí eu conheci minha esposa nessa época, né? E ela foi tudo para mim, assim, ela ficou do meu lado, no momento mais difícil, assim. Ela conheceu o pior lado da minha família. E quando eu vi que só tinha a oportunidade deles ir para os Estados Unidos para lá, eu pensei, não, eu me mudo para Passo Fundo, que eu era de Cachoeirinha, de Porto Alegre do lado. Eu vou para Passo Fundo, moro lá, perto dela, e eu nunca tinha morado, nunca tinha feito isso por causa de uma mulher, entendeu? Eu sempre Sei. tava na casa dos meus pais, ali tranquilo. Claro. E vim para Passo Fundo. Quando eu vim para cá, morar sozinho, é muito diferente, tudo é diferente, né? E eu vim para cá e eu fazia muita cagada, assim, porque a Kathleen, a família dela, é muito bem estruturada, assim, eles têm uma disciplina, etc, tal, que eu não tinha. E ela sempre viu o pai dela sempre trabalhando, assim como eu vi o meu trabalhando, mas eu não era um cara trabalhador, assim, não tinha isso. Era Não meio precisava. vagabundo, não sei o quê. Não, tá. E aí eu comecei a te acompanhar, despertar pra ela, eu mudei pra caralho, assim, mudei muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu sempre continuando estudando normal, e fui mudando, fui mudando.
E hoje, daí eu fui aprendendo a fazer negócio, não sei o quê, fui ser professor, fui indo. E hoje, se Deus quiser, assim, o meu sonho é vender curso pra caralho, pra quitar a dívida pros meus pais, tá ligado? E Ah, isso é um bom. seguir, Isso seguir é a um minha ideal vida. nobre. Isso é um ideal nobre. É um ideal E nobre. isso tudo foi a vida mudando e ela sempre do meu lado. Então, assim, se eu fosse dizer por que que eu amo ela, eu diria, não, porque ela ficou do meu lado no momento mais difícil da minha família. Mas não é só isso. Não é só isso. Não, não é só isso. Então, assim, esses processos da vida é muito louco. E o Chesterton me ajudou nisso, porque a forma como ele viveu a crise e a forma como ele superou a crise a, com a, quando ele conheceu a França, amando, né, ela, e a forma como ele foi vivendo isso, foi um grande exemplo para mim. Ou seja, eu falo isso pro pessoal e eu conversei isso com o Diego, essa semana passada, o Diego da Sociedade Chesterton Brasil. Quem é? Ele, ele me falou que te conhece, disse para te mandar um abraço e tal. Manda outro. É, eu conversei muito com ele e disse para ele assim, cara, Chesterton para mim não é um autor. Chesterton é um amigo, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Mas, Ele, então, eu sou amigo dele. Cara, quando eu tava perdendo o bebê lá no hospital, o primeiro cara que eu rezei, eu pensei assim, eu vou rezar para Chesterton. Eu não sei cadê meu filho, eu não sei como é que eu vou batizar ele. Mas eu vou pedir para Chesterton um milagre para salvar meu filho. Então, quando eu falo pro pessoal aqui assim, vocês leiam Chesterton, vocês sejam devotos, é porque ali não tem só um homem que sabia escrever, entendeu? é o que eu tô Você dizendo. tem, você tem um gênio ali e um santo ali ao mesmo tempo. É o que eu tô falando nisso da live. Eu falando nisso da live. Né? O jeito de abordar o Chesterton é esse. Se Exato. você não aborda o Chesterton assim, lê outra pessoa, porque, ó, francamente falando, tem autores melhores. Mas não tem um. É que no nosso tempo ele é o autor que faz as duas coisas. Ele faz as duas coisas. Né? Então é isso que você falou. Eu, Você lê Chesterton, tu fica amigo dele. Ele é um amigo. Sei lá, você convive com ele. Você consegue conviver com ele. Né? uhum, Algumas pessoas vão se abrir para uma amizade, outras, sei lá, para conselho. Aí é sim, toda a multiplicidade das relações humanas. Né? Mas ele é um sujeito que está com o coração. O coração dele pulsa em cada página. Em cada página. Nem todos os autores são assim. não. A maioria não é assim. Quer dizer, uma minoria é assim. Uma minoria é assim. Né? Até autores que escrevem sermões, por exemplo. Tem sermões que são grandiosos, mas não está o coração dele ali, curiosamente falando. Não tem o coração da pessoa. Você não... falta alguma coisa ali. Você lê, aquilo ali é bom para você, te ajuda, mas você não termina de fazer um vínculo com a pessoa. Isso é pouca gente que tem essa habilidade. O Chesterton tem. Esse é o grande Chesterton. Esse é o grande Chesterton. E é por isso que eu acho que iniciativas como essa, de divulgá-lo, né? E precisa ser divulgado, né? O Chesterton ele precisa entrar em colégio, porra. É um autor que pode ser lido tranquilamente em ensino fundamental, médio. Por que não? Né? Por que não? Tem que ser divulgado mesmo. Não só nos círculos católicos, né? Apesar dele tratar desses temas, mas absolutamente divulgado, botar em currículo. Pô, o que o Guilherme Freire faz aí. Ué. Mas o Guilherme é uma pessoa diferente, né? Guilherme é meio hors concours, né? Uma coisa meio fora da casa, é novo pra caralho e, pô, O Guilherme é diferente. eu olho pra ele e penso, caramba, com 32 anos, eu não vou estar assim, eu não vou estar assim com 32. Ele tem 32 já, o Guilherme? Acho que é 32 ou 33, cara. Ele falou a idade, eu já fiz umas 4 lives com ele e eu gosto muito dele, assim. O cara é fera demais. Mas a quarta pergunta que eu ia te fazer era como que, para essa realidade que a gente está falando, que o Chesterton ajudaria na prática, mesmo assim, porque tu lida com muita gente que tem nos cadernos do Guerrilla Way, e eu assino ali, principalmente agora com 50T, que eu tô meio aquela pança de jogador, sabe? Então, vamos tentar emagrecer um pouco e tal. E daí tem problemas práticos diários. Eu não gosto muito desse termo prático, né? O Chesterton até fala assim, a diferença do homem teórico e do homem prático é que enquanto Roma arde, o homem prático toca violino e o homem teórico cria teoria hidráulica. Ele diz assim, então, o homem teórico é melhor, né? Mas a teoria e a prática, elas estão juntas. Marta e Maria devem andar juntas e tal. Santa Teresa falava isso. E o Chesterton morreu na igreja de Santa Teresa, né? Pouca gente fala da relação dele com os teresianos. Mas como que tu acha que, assim, para a vida prática da pessoa, eu sei responder isso porque, claro, eu preparei a pergunta, eu medito sobre isso há muito tempo. Mas de bate pronto, tá?
como tu acha que o Chester ajudaria na vida prática? Pro cara que tá com problema com o casamento, pro cara que tá com problema no trabalho, pro cara que tá fudido nas dívidas, entende? Como é que tu acha que o Chester poderia ajudar uma pessoa na vida real, assim? Olha, você quer... Você está diante de um santo, né? Seria, imagina só, né? Que o sujeito, ele é imagina só que ele é um exímio, sei lá, mecânico de automóveis. Ele é o melhor mecânico de automóveis que existe na cidade. Só que ele passou do teu lado no momento que você se acidentou e você está com uma artéria pulsando, jorrando sangue. E ele tem um pedaço de gaze na mão. Você não vai olhar para ele porque ele é um exímio mecânico de automóvel. Você vai falar assim, meu filho, você pode fazer uma compressão aqui na minha artéria para eu não morrer? Uhum. Importa pouco se ele é um escritor. O Chesterton, essa talvez seja a resposta que eu consiga dar agora. Tá? Assim, ó, o Chesterton, ele é um tipo de santo. Ele é um tipo de santo. Então, para a vida prática, tem uma coisa que a única coisa que soluciona a vida prática, a única coisa que soluciona a vida prática é a oração. É só isso que soluciona a vida prática. De verdade. A gente fala um monte de outras coisas porque elas são importantes também. Agora, ter devoção a alguém, e o Chesterton é uma pessoa fácil de você ter uma devoção porque ele é uma simpatia, né? Ele é simpático. Você consegue ter devoção? Engraçado, né? Ele é simpático, ele é divertido, ele é um bem-humorado, ele é gostoso, ele bebe cerveja, ele fuma, ele é uma pessoa. É uma pessoa. Né? Então, por que não fazer como você fez quando você perdeu seu bebê, seu primeiro bebê? Olha, isso é uma ajuda de vida prática, né? Você vai fazer o quê? Você vai rezar para ele, você vai pedir ajuda para ele. Uai, peça ajuda pro Chesterton. Ele é um tipo de santo, uai. Você quer colocar dá para botar o Chesterton nesse hall aí. Então, tem um processo rolando dele, que eu sei. Sim. Né? Tem um processo rolando dele. Daqui a pouco, não sei se ele vai estar nos altares algum dia. Mas, olha, esse é o jeito de vida prática, melhor de todos. Assim, mais do que buscar no livro. Qual o livro do Chesterton? Ele não fez isso, tá vendo? Não era isso que ele estava fazendo exatamente. Né? Uma outra coisa, mas isso é coisa de todo grande autor, é assim, né? Ele está olhando muito para a realidade. Né? É isso que você está dizendo, assim, uma coisa da chuva, né? Ele está olhando muito para a realidade. E toda a filosofia da gratidão, né? Toda a filosofia da gratidão, só para colocar aquela pergunta que ficou sem resposta lá no início, né? Que você perguntou do ninguém te deve nada. O ninguém te deve nada é, obviamente, a filosofia da gratidão. Agora, a gratidão, ela é um correspondente psicológico de uma realidade teológica. A gratidão, ela aparece psicologicamente porque existe uma realidade teológica que antecede ela, que antecede a gratidão. O que antecede a gratidão e sustenta a gratidão? Um princípio teológico chamado filiação divina. Só uma pessoa que se sabe filha de Deus, ou seja, que está sustentada no ser por alguém que a ama, pode ser de fato grato. E aí você pode ser grato em qualquer lugar. Você pode ser grato no campo de concentração, na chuva, fazendo amor com a sua esposa, você pode ser grato em qualquer lugar. Se você sabe que tem um ser que te antecede e te sustenta ali. Sustenta no ser. Então, obviamente, se você lê o Chesterton buscando a filosofia da gratidão, ou seja, encontra uma coisa que é o profundo disso e que é o que sustenta isso. Que é uma realidade inescapável, né? Que é a realidade que a gente é filho de Deus. Que é a realidade que a gente é filho de Deus. Quando você lê o Chesterton, a alegria que aparece quando você está lendo o Chesterton e um mexer que aparece quando você está lendo o Chesterton, é isso aí, ó. Você nota que tem um pai que te ama. Provavelmente foi a percepção que ele teve. Né? Na busca dele, na cura da depressão, na conversão dele. Ele falou, caramba, há motivos para ser feliz aqui. Não tem nada que resolva a vida prática, não tem nada que resolva mais vida prática, Júnior, do que ser alegre. O sorriso no rosto, a alegria, é o que resolve a vida prática. É isso que resolve a vida prática. Você faliu. Teus pais quebraram. Você só começa a resolver a tua vida prática quando você olha pro rosto da tua mulher e volta a se amar, e volta a sorrir e falar, vamos resolver. O vamos resolver, de fato que resolve, ele só aparece quando você é alegre. Uma pessoa entristecida, casmurra, é uma pessoa que tem muito problema de vida prática. Sempre vai ter problema de vida prática. Porque ela não entendeu o fundamental da existência, que você tem um pai que te ama.
Olha, foi o que você falou, você era um menino mimado, né? Tinha uma mãe que te amava e te mimou e te deu tudo. Você não tinha nenhum problema de vida prática. Porque você era alegre, porque tinha alguém te sustentando ali. Você passa a ter problema de vida prática quando você nota, você, cara, meu pai não vai durar para sempre, é melhor fazer alguma coisa. Né? Assim, ou então meu pai foi embora, então meu pai cortou minha mesada. Ou então eu casei, agora a família é minha. Você começa a ter problema de vida prática. É a mesma correspondência. Só que a gente está falando só da superfície da história, que é a vida terrena, que é a vida material que precisa ser organizada. E uma parte do Guerrilla Way é para organizar essa vida, mas uma outra parte, e talvez a parte central do Guerrilla Way, é para te organizar nesse lugar aí. É nesse centro. Nesse centro. Então, claro que a filosofia da gratidão, ela organiza a vida prática. Porque, olha, é o salmo, né? Eu posso caminhar no Vale das Trevas, mas, né, tem um pastor aqui que ele está sempre me guiando. Né? É o que o salmo fala. A quem eu vou temer? Esse é o sentido. Assim, a confusão da vida prática, o que aflige a gente na confusão da vida prática, nunca é a confusão da vida prática, é o medo. É sempre o medo. Né? Você está com medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Você está com medo, sei lá, da tua mãe brigar contigo. Você está com medo da tua esposa. Você está com medo do teu namorado. Você tá com medo. É sempre o medo. Assim, quando a gente fala assim, preciso organizar minha vida prática. É por isso que a gente vê algumas pessoas com a vida prática totalmente desorganizada. E a pessoa está bem. Você olha para ela e fala, por que a pessoa está bem? É porque, na verdade, assim, o que ela não tem o medo. O problema não é a organização. O problema é o medo. Só que a única coisa que de fato tira a gente de uma situação de pavor, e de medo, e de desesperança, e de solidão, é o aprofundamento na gratidão, que você só aprofunda quando você medita e não é entende, quando você vive a filiação divina. É para lá que a filosofia da gratidão ela leva, ela deveria conduzir a gente. Quando você está instalado aí dentro, a vida prática se organiza imediatamente, mesmo que ela não esteja organizada, entendeu? Mesmo que ela não esteja socialmente organizada, ela se organizou. O Chesterton falava que o contrário do cristianismo não é o ódio, né? É a tristeza, ele dizia. Porque tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele dizia que ele é o homem que havia descoberto aquilo que já tinha sido descoberto. Isso dá alegria. É uma coisa assim, tipo assim, fenomenal. Mas deixa eu encaminhar nós aqui para a finaleira, que é a parte do professor Olavo, que deu uma casualidade, era para ser ontem a live, né? Caiu para hoje, deu aniversário dele. Porque eu nunca fiz o coffee. O meu cunhado tá fazendo o coffee, tá lá na aula 70, assim. Eu chego lá na casa dele, ele tá alucinado, assim, pá, eu vi tal filme, eu tô lendo tal livro, não sei o que e tal. E né, eu tô seguindo meu plano de estudos aqui, mas um dia eu quero fazer o coffee. Mas eu peguei e quando eu comecei na faculdade, eu sabia que os professores estavam falando coisa de errado, porque eu já era católico, mas eu não entendia onde. E aí eu descobri o Olavo graças a um vídeo que eu vi do professor Felipe Aquino entrevistando o Padre Paulo, depois o Padre Paulo indicando o Olavo. Uma coisa assim. E aí, quando eu vi os vídeos do Throat Speak, eu pensei assim, caramba, ele tá falando da minha faculdade, dos meus professores, é isso que acontece. Tô lá tendo que ler Deleuze, Foucault, porra. Esses caras são... Tá errado isso aqui, mas eu não sabia ver o que tava. Isso é 2012, cara. E aí eu comecei a seguir o Olavo, comprei o mínimo, levava o mínimo da faculdade em todo lugar, assim, o professor me olhava, assim, e tal, eu lá com o mínimo lendo e tal. E eu já li alguns livros do Olavo, mas eu acompanho todas as postagens, tô sempre vendo as postagens. E eu lembro que uma vez ele começou a citar uns autores que ele gostava e citou Corsão, citou Chesterton. Foi na época que eu estava conhecendo o Chesterton, assim, eu me motivei mais, né, a ler o Chesterton. Então, assim, querendo ou não, essa casualidade, um outro amigo que me apresentou o Ortodoxia, as próprias postagens do Olavo me levaram um pouco a Chesterton, né? E eu queria perguntar para ti, assim, se quando tu estava lá na casa do Olavo, se alguma vez ele falou do Chesterton para ti, se ele disse alguma coisa em relação a isso, como é que foi? Não falou. Nunca falou? Não falou. Não falou. Tá meio uma ruim. Te amarrei, não falou. Tem uma coisa tem uma coisa do Borges, o autor argentino, né? Ele fala uma coisa, e é um conselho que eu, né? Enfim, ele fala uma coisa que é muito verdade, assim. E que é claro, né? Às vezes a gente encontra um autor e a gente tem uma grande euforia com ele, né? Sim.
vamos lá. Vamos voltar aqui aos franceses, por exemplo, né? Quando você lê um Balzac, ou você lê um Stendhal, que foi o exemplo que a gente deu aqui, né? Ou você lê um Mauriac, um François Mauriac, você lê esses autores, por mais que eles sejam grandes, são grandes autores, estilisticamente muito grandes e grandes mesmo, o universo de referência deles é muito grande na tradição literária, tá? Mas às vezes, e nesses autores, não foge da tradição literária. Esses autores eles estão conversando com a tradição literária. E por isso eles são grandes. São muito grandes. São enormes. Tá? O Chesterton, ele não está conversando com a tradição literária. Isso, depois os estudiosos de Chesterton vão me dar ou não razão. Isso aí eu não sou um estudioso de Chesterton, tá? Mas eu sou uma pessoa atenta. O Chesterton ele não está conversando com a tradição literária, mas ele está dentro de uma outra tradição que é infinitamente maior do que a tradição literária. Ele está dentro do cristianismo, né? Então ele é muito maior que a tradição literária. Ele não está dentro da tradição literária, está muito maior. Você vê, mas voltando a falar as mesmas referências que a gente citou no início da live para não confundir muito, para não abrir muito o leque. O próprio Machado. O Machado está dentro de uma tradição literária, né? Dos franceses. E é com ele, e é com a tradição literária que ele está conversando. Ele está conversando com a tradição literária. O universo de referência do Machado, ele não é... Ele é pequeno, para falar a verdade. Ele é bem pequeno. Apesar de ser um gênio, ele é bem pequeno. Tá? Quando a gente se depara com um autor como Chesterton, aí vale aquela ideia do Borges, tá? Do Jorge Luis Borges. Ele fala Chestertoniano. Então, ele fala o seguinte, olha, é que para ler um livro, você precisa ler muitos livros. Para ler um livro, você precisa ler muitos livros. Então, eu estou dizendo o seguinte, o que eu quero dizer com isso é o quê? É o seguinte, olha, a gente vai entender melhor Chesterton se a gente não ler só Chesterton. Isso é fundamental. Até porque ele escreveu poucos livros. Você mata Chesterton em uma vida mesmo assim, vou me dedicar a ler Chesterton. Sei lá, você mata tudo, os contos, os livros, você mata tudo, sei lá, em 1 ano e meio. Se você é um leitor mesmo, profissional, em 1 ano você matou Chesterton, menos até, você mata Chesterton. Você resolve, você leu tudo dele. Você não tem mais o que ler. Eu encerrei Chesterton. Não. Você começou, seu início. É o início só, porque ele está conversando com uma tradição. É para isso que serve um autor. Está falando com uma tradição chamada cristianismo. E aí é só o início, é uma trilha. Ele te botou numa trilha. E é um certo dever até. Ao conhecer Chesterton, é um dever sair do redil do Chesterton. E às vezes ficar assim, um tempo sem lê-lo. Você não vai ler Chesterton. Por exemplo, falou da influência teresiana nele. Vale as duas Teresas. Leia São João da Cruz. Leia os doutores carmelitas. E aí retorna a Chesterton. Você assim, caralho, tem um monte de coisa que eu não tinha visto aqui. Né? Aí você vai dizer, não, então beleza, agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou ler, de fato, eu vou conhecer o período da guerra. Eu vou estudar a história da guerra. Aí volta e lê Chesterton. Aí assim, puta merda, me fugiu aqui. Ele tava falando de um monte de coisa que era social, que eu não tinha notado. Que assim, era o sentir do medo. Sei lá. Aí depois você voltou a Chesterton. O Chesterton ele te joga para muitos lugares que são muito grandes. São muito grandes. Então assim, apesar do Olavo nunca ter citado Chesterton, eu quero dizer isso. O campo de referência do Olavo é grande demais também. O Olavo está conversando com a tradição cristã e com outras, inclusive. Então, o campo de referência do Olavo é enorme. É muito grande. Então, é claro que os autores que o Olavo me deu para ler me fizeram entender muito rápido o Chesterton. Entende? É um outro caminho, mas é a mesma coisa. O que é um conselho que eu dou?
né? É a gente fugir do academicismo. Então, assim, eu vou conhecer assim, cada detalhe do Chesterton. O Chesterton ia olhar para uma pessoa que fizesse isso e ia falar assim: você não entendeu nada do que eu estava tentando fazer. Nada. Não é isso. Não é para olhar para mim. É para olhar para onde eu estou olhando, porra. É para olhar para onde eu estou olhando. Para onde é que o Chesterton está olhando? Ele está olhando para toda a tradição, para toda uma tradição que se depara com os problemas de um niilismo já começando a se enraizar na civilização. O Chesterton é um antídoto para o niilismo. Né? Assim, olha, o Chesterton ele tá narrando o ser o tempo todo. Fala, olha, o que é o niilismo? É o não ser. Por que a gente encontra alegria quando você lê o Chesterton? Assim, caralho, existe algo e não o nada. Existe algo e não o nada. Então, é claro, só, você tem uma sombra do niilismo avançando na cristandade. E aparece o Chesterton trazendo a tradição da cristandade por um veio indestrutível, que é a gratidão, que é a filiação divina, que é a alegria. Assim, esse aqui são as forças antagônicas. Então, seria um academicismo esterilizante, seria um academicismo muito esterilizante, ficar só dentro do Chesterton, pegando todas as referências do Chesterton. Né? Assim, o que é isso aqui, isso aqui? Isso não é o que ele faz. Se ele pudesse te dar um conselho, creio, porque é um santo, ele fala, é para tu olhar para onde eu estou olhando, meu filho. Você tem uma sombra gnóstica e niilista encobrindo o Ocidente. E do outro lado, o que essa sombra está tentando eclipsar? Ela está tentando eclipsar o Sol. A gente tem que olhar para isso. É para isso que eu estou olhando. Era isso que ele estava vendo. Essa é a vida dele. Ele não estava olhando para si. Concorda? É a mesma coisa que acontece com os tomistas. O tomista, em vez de ele olhar para onde São Tomás está olhando, ele está olhando porque São Tomás escreveu. Pô, é um início. Só que se você se fecha aí dentro, você não entendeu nada de São Tomás de Aquino. Nada, zero. Zero. São Tomás de Aquino não é um autor, não é um autor desse tipo. É um autor de abertura, não é um autor de fechamento. Porque é santo. O Chesterton, ele não é um autor de fechamento, é um autor de abertura. Idem. Né? Ele ficava, a esposa dele disse que ele ficava muito surpreso com o sucesso que ele tinha, porque ele era uma celebridade, assim, aonde ele ia, lotava tudo, assim, na Polônia, Estados Unidos, Canadá, enchia tudo, assim. E ele se surpreendia que as pessoas liam ele e iam atrás dele, porque ele achava que ele dizia, eu sou só um jornalista, eu só escrevo artigos. Vocês estão surpresos. Claro, é muito mais do que isso, mas... Mas é isso aí que eu tô dizendo. Sim e não. É isso aí, sim e não. Ele não fala isso por falsa humildade, hein? Pessoal, que muita gente ouve isso e fala, ele tá surpreso mesmo. Você tinha que estar lutando na igreja, porra. Porque é pra lá que eu tô olhando. O que tinha que estar lutado era a missa, porra. E o mais louco é que, assim, são milhares de conversões por causa do Chesterton. Assim, muita gente, gente grande e gente pequena. Eu conheço gente que se converteu por causa, assim, várias pessoas se converteram por causa do Chesterton, mas, porra, achei que a pergunta do Olavo ia dar mais tempo, caralho. Mas tá bom. Peraí que tá falhando também. Vamos ver se tá pegando. Como é que é? Aí, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Não, beleza. Caiu a bateria desses fones, o problema desses fones é a bateria. Eu nem ponho. Eu já vou direto aqui no iPhone mesmo e pronto, por causa disso. Mas, foi muito bom, Júlio. Foi muito bom. E em relação a Santa Terezinha ali, só para poder encerrar e agradecer no final e chamar o pessoal que está lá na sala, que eles claro. também, é que eu sempre percebi uma grande semelhança entre Chesterton e Santa Terezinha na matéria da questão das coisas pequenas, né? Por causa dessa questão da gratidão mesmo, né? Essa coisa de ser grato. Por exemplo, depois que eu comecei a meditar, porque eu gravei 2 cursos sobre o Chesterton, tem mais para gravar e tal, e agora gravei um aulão que era depois, se eu conseguir alguma forma de te mandar, eu queria que tu visse, assim. Claro, pode mandar para a Joline, que aí eu vou olhar com todo gosto. Quando eu fui gravar, fui estudar e meditar, etc., eu fui percebendo que ele se maravilhava muito com as coisas pequenas, entende? Então, dava um presente para ele ficava muito feliz com um pedaço de papel, tá ligado? E ele pegava aquilo e achava o máximo, porque ele era uma pessoa simples. E aí eu comecei a pensar, qual é a coisa que eu mais gosto de fazer e que eu posso, assim, amar pra caramba, assim, né?
eu pensei, cara, tomar café. Porra, adoro tomar café. Então, pra mim, tomar café virou um negócio, filosofia da gratidão, tá ligado? De manhã cedo tomar um café. Já sinto aquele cheiro, já dá vontade de levantar e eu vou tomar café. E eu fiz essa relação com Santa Terezinha de cara, porque eu nasci no dia de Santa Terezinha e a minha irmã é carmelita. Então, juntou, né? E aí eu fui descobrir, nesse aulão sobre a conversão do Chester, que a última viagem dele antes de morrer foi quando a esposa levou ele para Lourdes, porque queria que ele se curasse, e acabou não se curando. Ele passou em Lisieux. É mesmo? Passou em Lisieux para rezar, né, a Santa Terezinha. E no final da vida dele, acabou falecendo, né, mas foi as últimas palavras dele foi para a esposa, né, minha amada, e para a filha adotiva deles, a secretária, a Dorothy, né, minha querida. Ou seja, as últimas palavras de um dos maiores escritores do século XX foi para duas pessoas comuns, que ninguém sabe quem é, tá ligado? Uma coisa pequena, assim. Então, eu fui percebendo que realmente o Chesterton, ele é grande, mas ele é autor das coisas pequenas. Por isso que ele é o autor, por isso que eu digo, pessoal, começa com tremendas trivialidades, porque ele é o autor que pega uma coisa e disseca aquela coisa, e pega, né, o todo e as partes, e começa ali, começa a inverter e mostra o paradoxo, etc. Porque ele te ajuda realmente a você ser grato à vida. Então, pegando esse mote, eu queria te agradecer aí pela live, pela oportunidade. Foi muito bom mesmo, tava nervoso, agora eu tô bem pra caralho. Se eu encontrar o Bebeu pra Wilson, caramba aí também, claro que você tá bem, né? Bebeu não, tem mais aqui, cara. Tem mais aqui, cara. A gente batalha pra isso. Mas, assim, te agradecer de verdade. Quando eu falei pro Baso ontem, que eu liguei pra ele, daí eu disse pra ele, tipo, bah, vai gostar muito do Ítalo, vai ser um papo tribom. Daí ele disse pra mim, sabe que vai ter um monte de gente que vai te odiar, né? Tu vai ganhar hater. Aí eu falei, não, tranquilo, vamos lá, se eu precisar fazer... Eu não tenho problema com ninguém, tá ligado? Eu acompanho as tretas na internet, mas eu tô nem aí. Eu às vezes acho que o cara tá certo, o cara tá errado, mas quem eu admiro e quem eu sou grato porque me ajudou, eu não esqueço. Então, te agradecer aí por os episódios, me ajudou lá, tu nem sabe disso. Mas eu falei, tu acha que eu falo pra ele? Ele fala, pode falar pra ele que ele te ajudou, porque ele gosta de escutar esse testemunho sincero e não as coisas que os caras fazem pra puxar saco, tá ligado? E daí, porra, então vamos puxar o saco do cara mesmo e Obrigado, Júlio. Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. Peraí, deixa eu sair lá. Vai lá. Deixa eu ver o churrasco aí. Porra, da eu não comi ainda o churrasco, cara. Eu falei comer, tem vazio, tem costela. Aí, ó. O pessoal tá de olho mesmo. Ó, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Vocês estão comendo churrasco, eu não vou comer churrasco nenhum aqui. Olha que sacanagem. Olha aí. Peraí que eu vou virar aqui. Virou uma parte aqui. Então, vocês estavam olhando ali, ó. O pessoal tá assistindo mesmo. Olha que coisa. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho. Tá todo mundo aí, tem gente grávida, casal. Tem grávida aí. Muito bom, certo. Muito bom. Obrigado mesmo. Mas é isso aí, tio. Valeu mesmo. Se um dia aí a gente tiver a oportunidade de uma outra live, eu já tô deixando o convite aí daqui a uns meses, se tu quiser, a gente mete bala. Tá ótimo. A gente volta ao tema, com certeza. Olha, manda um abraço pessoal para cada um aí, tá bom? Beleza. Obrigadão, obrigado, meu amigo. Fica beleza e aproveita o churrasco aí, meu cara. Aproveita o churrasco. Agora vamos comer pra caralho. E mais do que o churrasco, né? É a companhia e a amizade das pessoas que estão aí, né? Porque essa é a grande... É uma das grandes trivialidades da vida que a gente deixa escapar. É a oportunidade disso que os espanhóis chamam de tertúlia, né? De você estar com as pessoas só por estar, né? Isso é uma grande trivialidade, né? No sentido mais pleno do termo, assim, você tá com as pessoas, né? Com almas, tá com gente e compartilhando o coração, compartilhando às vezes nada, compartilhando silêncio muitas vezes, né? Um olhar, uma alegria, né? De estar, só por estar, né? Isso é uma das grandes coisas da vida que o utilitarismo tirou da gente, né? O utilitarismo fala, por que eu vou me reunir com alguém para fazer networking? Eu vou me reunir com alguém para fazer um negócio assim? Isso é uma tremenda, isso é uma tremenda amputação do que é o ser humano. Isso é terrível. Isso é uma das coisas que mais
que mais matam os seres humanos hoje em dia. Né? Um utilitarismo do estar. Olha, para que vocês vão estar aí agora? Para nada, só para estar, só para se divertir, para estar junto. Isso, ó. Tem uma frase do Julián Marias que é fantástica, que é assim, ó, quem não se diverte, se perverte. Quem não se diverte, se perverte. Mas divertir no sentido bom do termo. Você tá com as pessoas. Beber cerveja, comer um churrasco, conversar. Pronto, maravilha. Aproveita aí. Muito bom, meu caro. Fiquem com Deus todos e obrigado pelo carinho. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Um grande abraço. Valeu. Até mais.